Olá, amados irmãos. Hoje vamos iniciar mais uma série. E qual seria a série? Olá, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. A série que nós estamos iniciando hoje trata-se de ferramentas de manipulação que são usadas no sistema religioso. Porque os líderes religiosos usam vários tipos de ferramentas e é bom que você esteja atento. Conhecendo essas ferramentas, vocês vão estar atentos e vocês vão poder identificá-las quando você estiver diante de uma pregação. Então, existem várias ferramentas, tá? De manipulação. E uma das ferramentas que nós vamos aqui falar sobre é a fragmentação do texto. Então, são várias ferramentas de manipulação, tá? E nós vamos começar essa série falando desta ferramenta, a fragmentação do texto. Então, dentro do sistema religioso, existe uma metodologia de pregação chamada ou chamado sermão temático. Ou seja, o pregador ele pega um tema e aí ele começa a correr a Bíblia todinha. Só que ele cita versículos isolados. Então, baseado nesse tipo de ferramenta de manipulação, é possível você fazer qualquer tipo de pregação. Eu vou destacar aqui uma pregação que eu ouvi. Eu ouvi a convite de uma pessoa. A pessoa pediu para mim, junto com ele, eu ouvi aquela pregação para identificar se havia alguma coisa errada ali. Aí eu disse para ele, ó, a pregação toda está errada. Por que está errada? Essa aqui é uma outra ferramenta de manipulação, tá? Eu não vou falar aqui o porquê que estava errada. Mas o cidadão, ele pegava um versículo aqui, outro lá, e fazendo uma pregação dessa forma. Então, a pregação dele era sobre 3 tipos de autoridades, ou seja, 3 níveis de autoridade. Só que esse tipo de assunto não existe nas escrituras. Agora, se você fragmentar o texto, isolando versículos, é possível fazer qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de doutrina. Por que você acha que existem tantos tipos de denominações evangélicas? Uma não se entende com a outra, uma é contrária à outra, cada uma delas pregando uma doutrina diferente. Os motivos são vários, mas um dos motivos é que a teologia deles são baseados em textos fragmentados, tá? Então, o líder religioso, ele usa isso daí. Às vezes ele usa um pedaço do versículo só. É por isso que existe arminiano, calvinista, mortalista, imortalista, porque só existe uma doutrina bíblica. As outras não são bíblicas. E por que existem vários tipos de denominações, então? Porque cada um faz uma doutrina diferente uma da outra. Então, quando você ouvir alguém falando alguma coisa, citando o versículo, vai lá e leia o contexto todo. Pegue aonde está o versículo e comece lendo uma página ou 2 páginas da Bíblia antes. E não pare naquele versículo, continue lendo uma ou 2 páginas da Bíblia adiante, para você ver do que está se tratando, tá? Então, dentro das escrituras existe ali o contexto próximo, que é o próprio texto, depois existe o contexto que é o livro, e depois existe o contexto que é a Bíblia toda. Um versículo não pode ir contra o restante da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não pode contradizer-se. Tá? Então, a primeira ferramenta que nós estamos trazendo para você hoje aqui, como ferramenta de manipulação, tá? Nós estamos aqui alertando você. Nós estamos aqui dando ferramentas para você identificar a manipulação do sistema religioso. E a primeira ferramenta que nós estamos aqui expondo, para que você fique atento, é exatamente essa, a fragmentação do texto, ok? Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço.